Dar seguimento à programação para a última palestra do dia. A gente tem então o professor André Gustavo Pereira de Andrade, professor da UFMG na área de Biomecânica do Esporte, Estatística Aplicada e Ciências do Esporte, coordenador do Laboratório de Biomecânica Biolab da UFMG, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Biomecânica, membro da UFMG Soccer Science Center e pesquisador na área de biomecânica no projeto de esporte paralímpico CTE UFMG. Possui interesse em modelos estatísticos aplicados à análise biomecânica do movimento por meio dos seguintes temas: relação da simetria de força com desempenho e lesão em jogadores de futebol, reconhecimento de padrões por meio de redes neurais artificiais e social networks em esportes coletivos, análise do padrão do movimento e análise de séries temporais. Boa noite a todos. Agradeço aqui ao professor Felipe Carpes, presidente do evento, a todos os membros aí que estão participando da organização. Vocês estão de parabéns, o evento está ótimo. Professor Marco Vaz, sempre uma honra, Rebelo, Fernando, Luiz Teixeira, Bom, pessoal, o que eu preparei aqui para conversar com vocês, eu vou dividir a apresentação em dois momentos, tá? Fazer a apresentação mais suave, eu sei que vocês estão muito cansados, então eu vou procurar fazer algo mais palatável para vocês, tá ok? Tá na moda agora, o formato de apresentação do pitch, A maioria de vocês já deve ter apresentado algum trabalho nesse formato. Então, o que eu vou fazer aqui é a proposta de um pitch em várias questões relacionadas à simetria, ok? Meu primeiro questionamento, é simetria ou assimetria? Eis a questão. Por que desse questionamento? Todo mundo conhece aquela figurinha que está colocada aqui à esquerda? O homem vitruviano, Vitruvius, era um romano, século I a.C., era um arquiteto, e aqui o Leonardo da Vinci fez uma homenagem a Vitrúvio. E por que essa figura é tão famosa? Alguém sabe me dizer? Podemos interagir? É permitido aqui na gravação? Ok, vamos interagir. Por que essa figura é tão famosa? Razão áurea? Há controvérsias da razão áurea, mas é um caminho, Ali tem ideia de proporcionalidade. A gente relaciona beleza à simetria, a determinadas proporções, a razão áurea que foi dita ali, certo? A minha pergunta para vocês é a seguinte: nós, seres humanos, somos seres simétricos ou assimétricos? O que vocês acham? Quem votaria na simetria? Simetria. Nós não somos nem de perto simétricos. Nós estamos mais para... antes da simetria, numa menção honrosa, tem um professor que está presente na plateia, não vou citar o nome, mas ele fez um exemplo em uma reunião recentemente, que é o seguinte: imagine que eu vou pegar uma espada de samurai e vou pegar o homem vitruviano e vou cortá-lo ao meio. Mas é só uma metáfora, Fernando? Uma metáfora, entendam bem, ou cortá-lo ao meio. Vocês entendem que a metade direita é espelhada à metade esquerda, certo? Eu tenho simetria presente ali, ok? Já nós, seres humanos, nós estamos mais para esse daqui, O nosso Vitruvius ali, principalmente saindo lá da Casa do Urso ontem à meia-noite, ok? Ianê tá aí, Ianê? Cadê? Levanta a mão. Uma salva de palmas para a Inaê. Inaê, para tirar essa foto ontem, foi um processo. Por quê, Todo mundo tem aquele perfil melhor. Esse ângulo aqui não fica bom, esse ângulo que é o melhor. Por quê? Não existe simetria perfeita, somos seres assimétricos. Todo mundo tem um lado melhorzinho, menos estragado. Não é isso? Então, pessoal, antes de aprofundar nessa temática da simetria e assimetria, gostaria de mostrar para vocês um modelinho proposto por
Paul Reich, este alemão aqui em 1996, em que ele divide a biomecânica do esporte em 3 áreas de atuação, né, chamadas biomecânica do rendimento, antropométrica e preventiva. Eu adoro o modelo dos alemães, que são muito bons para estruturar, certo? Como assim, André? O que a gente entende por biomecânica do rendimento? O rendimento ali é resultado mecânico do meu movimento, certo? Então, se eu tenho que atravessar essa sala aqui, eu quero fazê-lo no menor tempo possível. Então, a minha variável de meta, que é um termo da biomecânica do rendimento, é a minha velocidade. Vou fazer esse trajeto no menor tempo, ok? Tenho também a biomecânica preventiva. Obviamente que a biomecânica preventiva está relacionada à prevenção de lesões, ok? Para ilustrar, primeiramente, um exemplo da biomecânica do rendimento, eu trouxe um vídeo aqui, vamos ver se vai tocar bonitinho, do nosso amigo Bolt, ok? No auge da carreira. Então, estou pensando na lógica da biomecânica do rendimento, variável de meta do Bolt, atingir a maior velocidade possível. Aí tem um outro termo que é utilizado na biomecânica do rendimento, que são as variáveis de influência. Quais são os parâmetros que vão determinar a minha velocidade? Aqui eu tenho 2 parâmetros, de uma forma, assim, uma análise bem simplista, tá, gente? Que seriam comprimento de passada, frequência de passada. O produto desses 2 parâmetros, chamados variáveis de influência, vão determinar meu desempenho. Perfeito? Ótimo. Seguindo a mesma análise, só que agora prestem atenção aqui no gráfico que vai surgir à esquerda, que é o gráfico da componente vertical da força de reação do solo do Bolt ao longo da prova. Ok? Prestem atenção nessa figurinha aqui. Esse videozinho vai tocar, por favor. Isso. Isso é interativo, tá, gente? Eu sou meio inquieto, vocês já perceberam, né? Perceba aqui, ó, fez o primeiro contato, membro inferior esquerdo, perdão, agora com direito. Agora vai tocar novamente com o esquerdo. Lindo isso, né? Simétrico ou assimétrica a produção de força? Se ele tivesse 2 pernas direitas, a capacidade de produção de força, de gerar impulso ali, ia fazer com que ele aumentasse, maximizasse ainda mais o desempenho. Mas ele possui uma assimetria de produção de força. Aí o que tem na literatura hoje, André, em relação à assimetria de produção de força em relação a desempenho, ao rendimento mecânico? A literatura é controversa, seja na corrida, seja no ciclismo, seja em saltos. Nós não temos ainda um consenso, né? Determinados autores colocam que quanto maior o nível de assimetria, pior o meu desempenho. Ok? Já outros autores não encontraram esses resultados. Perfeito? Vamos avançar. No formato pitch, qual é o nosso problema, então? Nosso problema é a simetria bilateral de força e sua relação com o desempenho. Ok? Vou citar um estudo que nós fizemos lá no laboratório de biomecânica, desse figura aqui, ó, Alexandre. Qual foi o tema do trabalho dele? Relação entre a simetria de força de membros inferiores e o desempenho em testes de mudança de direção no futebol. Ok? O artigo está em revisão na Sports Biomechanics e nós estamos como, Fernandão? Cross the fingers, não é isso? Sempre. Qual que era a pergunta? A pergunta era muito simples, né? Eu coloco meu atleta para saltar, faço lá um salto com contra-movimento, em plataforma de força dupla, meço alguns parâmetros cinéticos, pico de força, o impulso que ele gerou, e quero saber o seguinte: o quanto dessa assimetria na produção de força que eu detecto no salto vertical se manifesta em um teste de mudança de direção. Porque constantemente um atleta de futebol
A todo momento ele sofre mudanças de direção. Perfeito? A pergunta era simplesmente esta. O quadrinho não ficou legal, mas isso é um quadro, um modelo teórico do construto agilidade, como é que é entendida a agilidade hoje, né? Modelo proposto por Shepard. E aí a agilidade hoje tem um componente que envolve percepção e tomada de decisão. Então, mais ou menos assim, meu atleta tem que percorrer 15 metros, 7 metros e meio em linha reta e girar à esquerda ou à direita. Antigamente, a gente chamava essa mudança de direção pré-programada de agilidade. Hoje, para ser considerada agilidade, o meu atleta tem que reagir a um estímulo. Tem que ser um estímulo sonoro, visual. Então, eu vou acender uma luzinha aqui, ó, você tem que girar para a esquerda. Então, o construto agilidade hoje, ele é mais amplo. Ele envolve a tomada de decisão e envolve a velocidade de mudança de direção, certo? E o que vai impactar na velocidade de mudança de direção? Nós temos a força muscular de membros inferiores e dentro da força muscular de membros inferiores a assimetria. É mais ou menos assim o raciocínio. Se eu tenho um atleta que produz 100 em um membro, 70 no outro, quando eu submeto esse atleta para um teste de mudança de direção em L, ele vai percorrer 7,5 em linha reta, 7,5 à esquerda. Depois faz o mesmo à direita, perfeito? Será que essa diferença de produção de força que ele tem entre os membros vai influenciar no desempenho? Considerando que quando eu faço a mudança de direção, supondo que o meu membro dominante é o esquerdo, a expectativa é, eu vou girar mais rápido para o lado direito. Perfeito? Tranquilo? Aqui uma figurinha para ilustrar, né? A fase de desaceleração demanda ali de ação excêntrica. Depois, a fase de apoio, o atleta tinha que tocar a linha. E a fase de aceleração, que tem uma demanda aí de força concêntrica. Perfeito? Resultados que encontramos. A gente tinha uma expectativa de correlações moderadas entre a simetria de produção de força e o desempenho. Desempenho, leia-se o tempo na mudança de direção. Certo? E por que a expectativa era de uma correlação moderada e não forte? Tem uma revisão recente, de 2018, do Santos, que ele mostrou o seguinte: a forma que nós medimos a simetria, que foi um teste específico, salto vertical padronizado, essa simetria, às vezes, ela não se transfere lá para o teste específico de mudança de direção. Então, o que é sugerido na literatura hoje? Meça essa simetria, se possível, no teste. Os australianos, com rugby, fazem isso numa boa. É um laboratório muito bem instrumentalizado. Coloco lá, imagina 3 plataformas do teste em Y. Então o atleta vem correndo aqui, ó, ele vai tocar na primeira plataforma, depois na segunda e faz a mudança de direção. Esses parâmetros que eu meço de força na mudança de direção apresentam uma correlação com o desempenho. Nós fizemos uma medida isolada. Perfeito? Bom, então falei um pouquinho de assimetria, de força, relação dela com o rendimento, aquele modelo do Baureich. Agora eu vou trazer para vocês assimetria de força e prevenção. É bom que eu conte um pouquinho da minha história lá no Biolab. Qual que era o problema, né? Cheguei no laboratório de biomecânica do FMG em 1999. Em 2001, nós recebemos a visita, temos colorados aqui presentes, a turma mais antiga, sim, meu xará, André, era goleiro do Cruzeiro à época. Flávio Tênis, preparador físico dos goleiros, levou o André para fazer uma avaliação. Tinha voltado de uma cirurgia, estava naquela fase de transição. Porque os clubes de Minas não tinham isocinético, não tinham a plataforma nos anos 2000. Então a avaliação era feita na Primeiro eles fizeram qual avaliação? Teste isocinético.
certo? Relatório da fisioterapia, em termos de desequilíbrio, agonista-antagonista. Perfeito, níveis normais, aceitáveis, menor que 10% de desequilíbrio, pode retornar à prática. Ele tinha feito uma cirurgia no joelho esquerdo de LCA. Tranquilo? O Flávio Teles, preparador de goleiros, não ficou muito satisfeito. E por que ele não ficou satisfeito? Fisioterapeutas presentes, pensa na demanda específica do futebol. O teste, avaliações isocinéticas, vai ter 3 velocidades, 60, 180, 300 graus por segundo. 300 graus por segundo é muito inferior à velocidade de um chute, que vai chegar em 1.200 graus por segundo. Ele é um teste pouco específico. Avalia um grupo muscular isolado, certo? A demanda, o cara está fazendo um salto ali, ok? Então o Flávio levou ele ao laboratório de biomecânica e nós fizemos a avaliação do salto vertical. Lembra como se fosse hoje. Estava de costa, ele saltou. Vou simular aqui o salto, tá? Primeiro, membro não lesionado, prestando atenção na aterrissagem, ok? Suave, né? Vocês não viram nada. Membro lesionado. Eu só olhei para trás assim, falei, deixa eu ver o pico, o impacto, né? A simetria absurda, tanto na produção de força, no pico de força que ele gerou entre um membro e outro, quanto no impacto. Recomendação nossa, não pode retornar. Só que, à época, quem acompanha a história aí, ele era o 3º goleiro da seleção brasileira. Pressão de clube de futebol para retornar à prática, né? Gigantesca. O preparador físico só levou, o preparador de goleiros, né? Só levou os 2 relatórios. Tomada de decisão, comissão técnica. Um mês depois, André retorna. Um mês depois, sofreu lesão no outro joelho. Certo? Encerrou carreira. Ninguém nunca mais ouviu falar do André. Né? Lesão nos 2 joelhos. Perfeito? Isso foi em 2001. E nos instigou, eu e o professor Hans, né, eu era aluno de mestrado lá no laboratório, a criar uma linha de pesquisa que era assim: vamos analisar a simetria de produção de força e a relação disso com lesão. Por isso, biomecânica preventiva. Primeira pergunta nossa: tá, eu tenho 2 instrumentos, o isocinético e a plataforma de força. As informações diagnósticas que obtém isocinético ou na plataforma, elas são similares, sim ou não? Elas se complementam? Um é melhor que o outro? Ok? Pegamos uma amostra de jogadores de futebol e fizemos o quê? Avaliação do isocinético, coletamos lá pico de torque, trabalho gerado, as variáveis que são elaboradas no relatório no teste isocinético. Fizemos o mesmo com a plataforma de força. Pegamos lá pico de força, impulso. Fizemos uma boa análise fatorial, bem mais modesta que os machine learning, né? Então, é bom assim, né? Quando eu estava no meu curso de física na graduação, tinha um professor ótimo, ele falava assim: você tem um problema, você tem 2 formas de resolver o problema. Você sempre chora, você tenta resolver o problema. Porque você só falar, esse é um problema, mas não propor soluções para resolver o problema, não vai auxiliar. Perfeito? Então, fizemos essa análise fatorial com esse conjunto de variáveis obtidas no isocinético e na plataforma, e esquecendo a matemática, não preocupo com a matemática aqui. Qual que é a mensagem? Estão vendo aqui que eu tenho 2 fatores? Esse fator 1, todas as variáveis relacionadas ao isocinético carregaram nesse fator. E todas as variáveis relacionadas à plataforma de força carregaram em outro fator. Ou seja, são informações independentes. Conclusão do artigo e recomendação para a prática. A informação diagnóstica dos 2 testes se complementam e deveriam ser utilizadas na prática esportiva. Não é que o teste de salto é melhor, cada um tem sua função. Desde então, este clube aqui, que é o Cruzeiro, ele possui lá
plataforma de força e isocinética. E utiliza isso na prática. Vezes. Tá certo? O setor de fisioterapia do Cruzeiro utiliza. Ok? Bom, ainda na linha da biomecânica preventiva, vou só citar rapidamente duas parcerias aqui que eu estou agora envolvendo a prevenção de lesões e controle de carga de treinamento. Uma, vocês já assistiram ontem a palestra, né, da professora Luciana de Michelis, aonde que eu entro aqui nessa história? Fui procurado pela Natália Bittencourt, inicialmente. Ela teve, há um ano atrás, lá nesse Innovation Hub, lá de Barcelona, e falou, eu propus o modelo, que é aquilo que a Luciana mostrou ontem, aquele modelinho cheio de coisinhas, né? Aí falou assim, eu preciso de alguém para operacionalizar a minha ideia, ok? Então, o que a gente está fazendo hoje já vai um pouquinho além, né? A gente pega dados da biomecânica, dados da fisiologia, dados da carga de treinamento. Os jogadores hoje utilizam o GPS, né? Então, a ideia é, eu vou monitorar a carga de treinamento com essas variáveis, e aí vou utilizar lá técnicas de Big Data, como vocês viram aí, para poder, primeiro, ter um perfil de risco de lesão. A gente não está com essa audácia toda de predizer lesão ainda. A gente precisa ter banco de dados para fazer isso. Certo? Então, essa é uma linha que a gente tem nessa parceria. E a outra eu tirei. Economizei slide. Tudo bem. Faz parte. Certo. Segundo momento da apresentação. Então, aqui, ó. Rendimento, assimetria e rendimento. A literatura ainda é controversa. Não tem um consenso se o indivíduo ser mais ou menos assimétrico, isso leva a uma redução do desempenho. Assimetria e lesão. Os artigos, aí já tem um consenso maior, dizem que níveis de assimetria maiores que 10 ou 15% levam a maior risco de lesão. Ok? Agora eu vou falar especificamente do que o Felipe me propôs, que são os métodos para detecção de assimetria. Então, primeiro, né, qual é o entendimento que eu tenho hoje de método, que eu vou trazer para vocês aqui. Então, procedimento, técnica ou meio de fazer alguma coisa. De novo, vamos para o simples, né? O André produz o salto vertical, 100 aqui e 70 aqui. Eu tenho que quantificar a assimetria. Assimetria é diferença. Como é que eu quantifico essa diferença? Aí tem um artigo ótimo deste professor, e também do Bode, que está aí presente. Cito esse artigo direto para os meus alunos, fala assim, ó, leitura obrigatória. Tá? Na introdução deste artigo, eles trazem essa maravilha. Eles apresentam assim, ó, quais são os índices, para poder quantificar a simetria. Uma coisa é se falar assim, ó, a simetria existe, beleza, como é que eu quantifico? Aí eles falam, tem 300 mil índices. Você vira para mim e fala, qual que eu vou utilizar, professor? Por quê? Alguém já leu a respeito da esquemática? Alguém presentinho? Não? Então vamos lá. Vou mostrar o primeiro, que me interessa muito. Esse índice aqui fala o seguinte, você vai pegar a diferença entre esquerdo e direito e dividir pela média. Tudo bem. Então é 100 menos 70 deu 30, divide pela média, lá você vai ter um valor. A simetria do André é 15%. Tá? Limitação, segundo os autores. Se eu tiver metade dos indivíduos assimétricos à esquerda, com maiores valores à esquerda, e a outra metade à direita, quando eu for calcular a simetria do grupo, vai dar 0. Não faz sentido. Eu sei que eu tenho a simetria presente naquela amostra, mas esse valor vai dar 0. Tá? Aí veio essa autora aqui em 2008 e propôs o ângulo de simetria, que é o que tem sido utilizado na literatura. Resolve a limitação do índice de simetria e tem algumas vantagens. Até então, até o presente momento, a maioria dos artigos hoje, para quantificar a simetria, utiliza esse ângulo de simetria. Ok?
Olha que coisa linda, né, gente? Final de aula de biomecânica, você dá aquela dormida nessa hora, né? Daquela pescada assim bonita. Gente, muito simples, né? Aqui, ó. A linha diagonal é a perfeição, simetria. Então, assim, se eu tenho 100 de força na direita e 100 de força na esquerda, esse ponto vai cair aqui. Sou simétrico. Se eu tenho 100 na direita e 90 na esquerda, eu vou ter um desvio em relação ao que é o ideal. Então, tem um determinado nível de assimetria. Beleza? Aí faz essa continha complicada, Excel resolve para a gente, graças a Deus, não precisa calcular na mão, está resolvido. Ok? André, isso aqui é muito abstrato. Concordo. Melhor exercício a ser feito. Você tem duas opções. Você fala assim, ó, vou concordar com a literatura e vou usar cegamente o ângulo de simetria, ou vou refletir sobre o que esse índice me dá. Então, vou fazer um breve exercício aqui. Esse aqui é o Flex Machine, é um equipamento isocinético lá do laboratório de biomecânica. Ok? Avaliamos flexibilidade nele. Então, o indivíduo senta ali, flexibilidade posteriores da coxa. Vai ter um motor, aciona o braço mecânico a 5 graus por segundo. O indivíduo vai registrar o máximo de amplitude de movimento que ele tolera. Perfeito? Tem um botãozinho aqui, vai alongando, alongando. Ó, meu máximo, chegou. Registrei a ADM máximo. Eu posso fazer isso tanto para o membro inferior direito quanto o esquerdo. Tranquilo? Coloquei dados de 3 voluntários dessa amplitude de movimento máxima do membro inferior direito e esquerdo. Uma paletinha que a gente fez agora, de mestrado. Situação 1. Membro inferior direito, amplitude de movimento máxima maior que do membro inferior esquerdo. Perfeito? Aí calculei o tal do ângulo de simetria e o índice de simetria. Segundo voluntário, esse cara não existe, é um cara fictício. Ele chegou na mesma amplitude de movimento com os 2 membros. Obviamente que os valores aqui vão dar zero. Simétrico. Terceira situação, esquerdo maior que direito. Tá? Aqui também tem os valores. Como é que é visto na literatura? Quando eu peguei o artigo da Cifcor, eu falei, não, legal, bonito esse negócio da reta, a sacada foi boa, parte matemática. Mas assim, refleti ao longo de 2 bons anos, né? 4,2 do ângulo de simetria, ou seja, tinha aquela retinha, desviou 4,2 graus para baixo. Isso é muito pouco na minha prática, certo? Estou pensando em amplitude de movimento máximo. Ou o meu índice de simetria, que está em termos percentuais, foi 13%. De novo, é muito, é pouco. Se você for apelar para aqueles valores da literatura, ó, acima de 10, o risco é aumentado. Você pode tentar criar um raciocínio. Bom, não estou satisfeito com esses índices. Já utilizamos em nossas pesquisas, mas hoje eu vou trazer para vocês aqui uma proposta, um raciocínio, né? A solução. E a solução, o Walter, em 1983, nesse artigo, olha que legal a definição dele de simetria. Era um estudo sobre marcha. Só vejam, por favor, que está grifado aqui, ó. Nesse estudo, a simetria da marcha é definida como uma concordância perfeita de variáveis cinéticas ou cinemáticas entre os membros. Logo em sequência, essa definição imediatamente implica que a marcha humana não é simétrica. Ok? Aí lembrem que o índice que ele propôs é, no numerador, a diferença entre membros, denominador, a média deles. Sabe o que o denominador é a média? Sim? Não. É a média só pelo simples fato que se os dois são idênticos, a média é a melhor representação. Ok? O único errinho que eu acho que ele cometeu
que aí implica as críticas que são apresentadas lá no artigo do CAPES, no artigo da ZIFCOF também. O errinho foi o seguinte, ele falou em concordância, né? Alguém já leu o tal do Blend-Altman, artigo de validade? Foi feito um gráfico de Blend-Altman. Então pega assim, pega o numerador da expressão. O numerador da expressão é a diferença entre membros. Se a diferença for zero, eu tenho simetria. O zero não vai aparecer aqui legal, mas essa linha. Certo? Então o que eu fiz com aquela proposta do índice de simetria? Ao invés de pegar a diferença e dividir pela média, eu coloquei um gráfico onde eu represento a diferença entre membros aqui, o numerador da expressão, igualzinho o Blend-Altman, e aqui está a média. Okay? Qual foi o raciocínio? Será que eu consigo construir intervalos, como tem lá nos limites de concordância, quando eu pego a média, que é a média dos resíduos, né? O que vai ser meu resíduo agora? Meu resíduo é a diferença entre os membros. Certo? Então, se a diferença entre os membros na média foi 10 graus, eu faço um teste. O 10 é diferente do zero? Não é, mas já sei que o cara tem uma assimetria à direita. Certo? E construo os limites de concordância. Construo faixas, como está ilustrado aqui, nesse gráfico. O zero seria a simetria perfeita. Esse intervalinho já liga o alerta. Não, uma simetria natural. Entre zero, mais ou menos, um desvio padrão, essa simetria é natural. Ok? Se essa diferença tiver de zero até mais ou menos 2 vezes o desvio padrão, está amarelinho ali, né? Essa simetria já apresenta um risco aumentado. O que eu estou querendo com isso? Falar assim, né? O 2 lá, ou 13%, é uma distribuição que eu tenho de valores, de diferenças entre os membros. Essa distribuição, ela segue aquela famosa distribuição normal, que vocês não vão lembrar quem que é agora, mas tudo bem. Né? A distribuição normal, ela tem lá os valores atípicos. Então, para as mulheres que estão presentes, né? Se eu falar assim, resultado de um teste para verificar osteoporose e osteopenia, densitometria óssea. Alguém já viu o resultado de um teste de densitometria óssea? Vai ter lá a distribuição Z e a distribuição T, né? Aí fala assim, se o seu valor de densitometria lá, de densidade óssea, tiver nessa faixazinha amarela aqui, já tem um processo de osteopenia. Se tiver nessa faixa aqui, a menos de 2 desvios, osteoporose. Certo? Beleza. Aqui tem os dados, aqueles mesmos dados que eu mostrei, o gráfico não ficou muito bom, mas tem um indivíduo que consegui marcar ali que ele é muito simétrico, ele está fora desse intervalo aqui. Eu poderia ligar o alerta e falar assim, vou fazer um monitoramento desse atleta, posso fazer um monitoramento individualizado, eu resolvo aquele problema da média. Na prática, não me interessa observar a média. Eu quero observar o indivíduo. Tem um atleta lá, quero ver esse atleta ao longo da temporada. A simetria do André era 5, foi para 10, 15, o que aconteceu? Perfeito? Então esse aí é um artigo que está em fase final de redação para submissão. A vantagem é que a gente testou em várias situações, a gente tem dados de marcha, a gente tem dados de força, de flexibilidade, para não falar assim, é uma única amostra com 30 indivíduos. Não, são diversas situações e a lógica funciona. E o que eu acho mais interessante é essa possibilidade aqui. Porque hoje, o cara é assimétrico. Como é que você define um cara assimétrico? Fiz um teste P lá, deu diferença significativa. Pergunta qualquer revisor de artigo, qualquer professor da sua banca. Ter diferença significativa representa um efeito prático, efeito clínico? Então, eu quero saber de novo, aqueles 10, ou 20, ou 30, representam algo significativo do ponto de vista prático, clínico, que é uma informação que a gente não tem hoje. Ok? Ou não? Então, só para recapitular, falei dos índices. O atual lá utilizado é o da ZIFCOF.
Acho que tem suas limitações, mas ainda é o mais utilizado na literatura para quantificar a simetria. Ponto 2. Imagina agora que eu vou fazer uma análise mais complexa. Eu vou fazer uma análise cinemática 3D em corrida em esteira. Aí faço lá meu modelinho, marco o cara todo. Vou quantificar a simetria coxa, a simetria perna, calcular vários índices de simetria. Como é que esses índices de simetria são calculados? Pega o máximo e o mínimo lá de flexão e extensão. Aí você calcula o índice de simetria. Ok? Vê se faz sentido para vocês esse raciocínio. A partir do momento que eu defino vários índices de simetria para esse movimento, que eu peguei vários pontos, eu posso ser simétrico aqui e assimétrico aqui. Louco isso, né? Como é que eu interpreto essa informação? Okay? De novo, proposta. Recomendo a leitura no final de semana, tarde para lá descansar, pede um tempo namorado. Artigo denso, artigo extremamente denso. O autor italiano, né, Minetti. O que eles propuseram? E isso é o bonito. Falou assim, tudo que acontece no movimento, seja na corrida, no ciclismo, no salto, vai refletir aonde? No seu centro de massa. Então, ao invés de você ficar quantificando a simetria de vários segmentos, olha para o centro de massa e vê se esse centro de massa te mostra essa simetria. Ok? O que ele fez? Os autores fizeram, né? Marcaram o indivíduo, modelo de corpo todo, tinha lá o modelo antropométrico que eles utilizaram também, os dados do Inter lá, tudo certinho. Construíram a trajetória do CG que está representada ali por esse ponto branco. Não sei se está dando para visualizar. Certo? Aí eu tenho esse dado deslocando o espaço, pela corrente da esteira, o pontinho está lá acima, o centro de massa. Ok? A pergunta é, eu consigo ter uma função, vamos pensar assim, que vai se ajustar a esse ponto, a essa trajetória? Essa função é essa figurinha azul que está aí, que é a figura de Lissajous, né? E como é que ele construiu essa função, esse modelo paramétrico? Simples assim, como eu gosto de brincar com meus alunos. Vocês não precisam saber matemática, não, tá, gente? Vai com alguém de engenharia que tem mais facilidade, vocês precisam entender a lógica, ok? A lógica é, eu consigo escrever aquela trajetória daquele ponto por uma combinação de senos e cossenos, tá? Uma função matemática, ponto, ok? Então, eu vou representar a trajetória daquele ponto por uma função. Isso é bonito pelo seguinte, tridimensional, vocês estão vendo aqui, né? Quando ele pega essa representação 3D e projeta igual curva de nível, tá vendo esse 8 aqui deitado? Ele está falando assim, ó, médio lateral, esse cara é simétrico enquanto ele está correndo. O tanto de a oscilação máxima do CG por um lado, ela é idêntica para o outro lado, certo? O mesmo acontece aqui na vertical, quer dizer que a projeção dessa figurinha azul nesse plano. Sensacional a ideia, ok? Só que, como tudo na vida, tem uma limitação. Nós lá no Biolab, a gente tem uma preocupação assim, tudo bem, eu posso fazer uma pesquisa com esteira, com análise cinemática 3D, só que isso, o custo é elevado, tá certo? E além disso, eu tenho dificuldade de levar o atleta para o laboratório. Então, o que a gente quis avançar no estudo da Camila, que o professor Felipe está colaborando aí com a gente, né? A pergunta foi assim, eu vou pegar o modelo do Minetti, da trajetória do CG, gostei da ideia, só que ao invés de filmar, porque eu nem tinha câmera na época, fazer análise 3D, vou usar um sensor inicial. Ok? O sensor inicial localizado entre L5 e S1. Tranquilo? Aí por que você fez isso, André? Porque já tinha alguns estudos que validaram, esse estudo do Lee principalmente, a utilização do sensor inicial para medir a simetria na corrida. Ok? Então eu queria
o baixo custo e a praticidade do sensor, aliado a uma metodologia mais elegante, que é olhar o centro de massa. Tá com todas as restrições. Quando eu falar centro de massa aqui, tá, gente? Que eu estou com um sensorzinho aqui posicionado, sabemos das limitações. Bom, e qual era a pergunta da Camila? Deixa eu adiantar aqui, figurinha bonita. A pergunta é: biomecânica do rendimento, quero medir eficiência da corrida. É uma prova, o cara vai correr 10 km sem esteira, certo? A simetria guarda uma relação com a minha eficiência, o trabalho realizado? Sim ou não? Indivíduos mais assimétricos tendem a ser menos eficientes na corrida? Que até então os estudos que investigaram, eles pegavam assim, 5 minutos de corrida. A gente sabe que no início, às vezes, a simetria não se manifesta. Então a gente falou, não, vamos deixar esse cara correr. 10 km. Essa simetria inicial é X, a nossa hipótese é, se o indivíduo é mais simétrico no início da corrida, ele vai ficar mais assimétrico ao final, por questões de fadiga, tá? E isso vai afetar a eficiência dele na corrida. Ok? Vou pular isso. Essa é a parte complicada, a parte legal. Aí são os resultados. Para esse índice que é calculado, tá? A gente calcula lá, chama índice simetria global. Tem uma continha lá que é feita. Quanto mais próximo de 1, mais simétrico. Quanto mais próximo de 0, mais assimétrico. Então perceba que os indivíduos no início do teste eram mais simétricos e ao final tornaram-se mais assimétricos. O legal dessa metodologia também é o seguinte: ela tem um índice de simetria global, mas você consegue decompor em simetria no eixo vertical, anteroposterior e médio lateral. Que a pergunta foi, beleza, o índice de simetria global mudou, mas quem influenciou mais? Foi o componente vertical, médio lateral, anteroposterior? E a gente verificou que a componente vertical foi a que sofreu maior impacto, né? Que aumentou mais a simetria. Limitações no estudo. Infelizmente, a salinha que a gente fez coleta não dava para colocar um sistema de análise cinemática 3D. Seria lindo, né? Semelhante ao que o Eli fez lá, para falar assim, eu enxerguei a mudança na vertical, agora eu quero ver quais são ou quais foram as variáveis que tiveram maior impacto nessa modificação. Infelizmente, isso não foi possível, é uma limitação. A gente consegue discutir e nem por isso nós perdemos aqui a eficiência nesse mostrado. Também houve uma redução na eficiência. E aqui a relação gráficos. Meus alunos têm pavores de gráfico no início da disciplina que eu dou lá de estatística. Depois eles ficam mais amigáveis. Me ajuda então. Este pontinho aqui está indicando o quê? Esse indivíduo, né? Valor do índice de simetria global dele, próximo a 1. É o indivíduo mais simétrico. Olha a eficiência dele na corrida. Ok? E aqui os indivíduos com índice de simetria global, valores mais próximos a 0. A eficiência mecânica na corrida, menor. André, mas seu R2 só foi de 43%. Tá, beleza. Tem duas formas de enxergar isso, né? É só, mas já é um primeiro nível de informação, né? Para conhecer o fenômeno, ok? Beleza, confirmamos a terceira hipótese. Para finalizar, em relação a métodos, então foi índice de simetria só serve para variáveis discretas. Determinados momentos que eu pego no meu movimento, máximo de flexão, máximo de extensão. Então, ele, por construção, ele é limitado. Vocês têm uma informação que vai ao longo do tempo, vocês vão lá e escolhem um determinado ponto para calcular essa simetria. Ok? Se você tiver interesse em marcar mais pontos, a minha visão de mundo hoje é: observe o centro de massa, ao invés de observar vários segmentos e calcular em simetria separado. Para finalizar,
trabalho que o Felipe é co-orientador da minha aluna, da Jéssica Violeira. Ela veio aqui coletar em Uruguaiana, alguns de vocês devem conhecê-la. A pergunta, né? Os indivíduos iam pedalar com uma intensidade fixa, na verdade são três, né? 60%, 80% e 95%, que não está aqui, a uma cadência de 90 rotações por minuto, até morrer. Certo? Variável analisada. Torque no pedal. Olha que lindo isso, né? O desempenho é simétrico ou assimétrico? Então, a gente pedalou em 3 intensidades distintas, tá? A gente mediu lá início e fim, e a pergunta é: o desempenho desse indivíduo, produção de torque, ele é simétrico ou não? E tinha 2 grupos ainda: ciclistas recreacionais e competitivos. Dá uma olhadinha no gráfico. Ficou legal o gráfico, tem o verde, vermelho. Chegando aí. Boa. Resultados para pico de torque geralmente é a variável escolhida, que diz respeito a essa análise discreta que eu mencionei. Então, primeiro, né? Curva em preto, membro inferior direito, torque produzido pelo membro inferior direito. Curva em verde, torque produzido pelo membro inferior esquerdo. Certo? Então, se eu for naquela perspectiva, naquela lógica convencional, eu vou escolher uma variável, pico de torque, e calculo lá, pode ser o ângulo de simetria, pode ser o índice, pode ser o que for. Nós fizemos isso já. Independente da intensidade, não houve diferença. Os indivíduos seriam considerados simétricos. Ok? Não satisfeito, nós utilizamos uma segunda análise, que eu vou mostrar aqui brevemente. Ela chama-se análise funcional. Qual que é a ideia da análise funcional? Poxa, eu estou reduzindo toda essa informação a um único ponto. Por que não comparar toda a curva? Ok? Esses retângulos aqui ilustram aonde houve diferença por essa análise funcional. Então, qual que seria a conclusão? Meu indivíduo é simétrico ou assimétrico? Ok? Solução passa por essa análise, né, que a gente chama de análise de dados funcionais. Aqui é um artigo que a gente publicou com a pessoal da fisioterapia, professor Luci Scout. O artigo é de 2014. Qual que é o legal desse artigo que eu coloquei ele aqui? Em 2011, a Janaína Polese, que era aluna de mestrado da Luci, publicou na Clinical Biomechanics um artigo que eles comparavam a utilização de muleta em pacientes pós-AVC. Então, o indivíduo caminhava na velocidade auto-selecionada e na velocidade mais rápida. Perfeito? E aí, qual que eram os parâmetros? Potência, fizeram lá a dinâmica inversa, né? Então, tinha potência gerada. Os resultados encontrados pela análise convencional, pegou pico de torque, pico de potência. Eles mostraram o quê? Mostraram apenas isso daqui, ó. Diferença da geração de potência dos extensores do quadril. Isso é análise convencional, artigo da Clinical Biomechanics. Aí eu falei com o Luci, vamos aplicar essa análise funcional? Pegar toda a série temporal e comparar? Olha que legal, em termos de acréscimo de informação que a gente encontrou. Encontramos diferenças não só na parte de extensão, como também de flexão, tá? E em fase de absorção, para o joelho e para o quadril. Recomendação ao final desse artigo foi assim: a análise funcional que é boa? Não. Ela vai complementar aquela análise tradicionalmente realizada. Porque às vezes na clínica, aquela informação pico de torque é extremamente importante. Só que ele não captura essas informações aqui. André, como é que faz? De novo, muito simples. Não vou mostrar matemática aqui, mas isso tem pronto, tem rotina MATLAB, tem rotina numérica. São 4 etapas dessa análise funcional. Primeira das etapas, transformar os dados em funções.
Depois tem um processo que a gente chama de suavização, smooth, né? Alisamento. Depois o registro e, finalmente, a análise estatística. Não falarei da suavização, tá? Vou ser bem breve aqui. Então, esse aqui é um exemplo. Aqui eu tenho meus dados, uma série temporal. E o que eu quero, no final das contas? Eu quero pegar essa série temporal e transformar ela em uma função. Ok? Como é que eu faço isso? Olha que linda transformação, e vai acompanhando, tá? A gente tem uma coisa que a gente chama de funções de base. Isso aqui são as funções de Fourier que apareceram lá no artigo do Minetti, da trajetória do CG. A primeira base é igual a 1. 1 é uma constante, essa retinha aqui. Então, eu estou dizendo o seguinte para vocês. Eu quero pegar essa reta e tentar reconstruir esse sinal. Vai funcionar? Não, claro que não. Então tá, se não vai funcionar, agora você pega a constante e soma ela, o seno e o cosseno, que é o que está representado aqui. Olha a reconstrução do sinal em azul. Já melhorou, né? Vamos aumentar o número de termos dessa expansão de Fourier. Os 6 coeficientes lá que o Minetti utilizou. Então, quando eu utilizo a combinação linear desses 6 coeficientes, olha o quanto que eu reconstruo da minha função. Ótimo. Beleza. Eu tinha uma série de pontos, que eu não ia fazer nada com eles, suavizei, agora eu tenho uma função que representa aquilo. Para pensar simples, é assim, não? Teste Cooper, 12 minutos. Ok? Qual que é a variável dependente? Ajudem-me, fala que vocês estão acordados. Ok? Eu estou terminando. Distância. Vou predizer o quê? VO2, né? Com tempo fixo. Vocês já perceberam que quando vocês fazem aquela regressão, né? Então, o cara percorreu 2.400 metros, beleza? Isso é o seu X. Aqui você quer predizer o VO2 dele. Tranquilo? Você vai estabelecer um modelo matemático, vai fazer uma retinha, vai fazer um ajuste àquele seu conjunto de pontos. A lógica aqui é a mesma, tá? Aí um probleminha clássico aqui que a gente às vezes não visualiza que diz respeito ao registro. Aqui eu tenho vários atletas, cada um vai gerar aquela produção de força ou de torque no seu tempo. Então eu tenho defasagem entre essas séries temporais. Eu preciso fazer um registro. Eu tenho que pegar um evento comum. O evento comum pode ser, pega esse máximo aqui, e traz todo mundo, tira esse shift, tira esse delay, ok? Por que eu preciso tirar isso? Para depois gerar uma curva média que vai representar o grupo. Se eu pegar tanto de curva bagunçada, eu vou ter algo que não representa ninguém. Perfeito? Isso daqui é o resultado do trabalho da Jéssica. Um dos resultados, aqui os indivíduos pedalando na intensidade de 95%, meio inferior direito em preto, como eu já disse, início e fim do teste. Abaixo aqui, tem valor, nível de significância de 5%, essa retinha aqui rosa. Tudo que tiver abaixo, ele está mostrando que houve diferença naquela fase específica. Tá certo? Então, observem bem quantas diferenças que foram identificadas pela análise funcional nesses trechos aqui. Que seriam basicamente o início e depois que ele atinge o pico, essa fase aqui, ainda de propulsão. Percebam que o pico não muda. Então, se eu fosse olhar o pico, eu ia falar, eles são simétricos. Ok? Já terminando, recado do meu pequeno Gabriel, para vocês aí, participantes da SNA. Falei para o Gabriel, sabe aquelas mesas digitalizadoras, né, que a arquiteto usa? Falei, filho, escreve uma mensagem para o pessoal. Aqui está a mensagem. Não dá para entender nada, né? Não dá para entender nada porque a nossa forma de olhar não está adequada. Se eu pegar essas duas linhas ali e juntar, representar no mesmo gráfico, é melhor, né? Falei que treinei bastante, fez lá 5 vezes, tá certo? Aí, reflexão de ontem lá na casa do urso. Leio lá a mensagem para quem está acordado ainda, a informação está lá.
A questão é a maneira que escolhemos para observá-la. Andrade, 26/9/19, às 23 horas. Semibêbado. Caso 2. Bom, finalizei a palestra. Aqui é só, me lembro do professor Marco Vaz, acho que em Florianópolis, falando que a sociedade é feita por pessoas, né? Eu tenho muito orgulho de mostrar essa foto. Esse aqui é o CDB de 2003 em Ouro Preto. O professor Hans está aqui, eu estou escondidinho ali atrás. Nós fizemos com vocês aí, né? A organização do evento, está um trabalho danado, não é, presidente? Mas assim, tenho muito orgulho desse grupo, porque desse grupo eu tenho amigos que até hoje eu encontro, né? A Cíntia, por exemplo, hoje está lá na Alemanha, professora lá numa universidade da Alemanha, e são amigos para a vida toda. Ops. Aqui já é o grupo atual do laboratório, né? Venham conhecer Minas, já que teremos 2 eventos, né? Opa! Próximo evento, 2020. O Felipe mandou essa imagem que eu não entendi muito bem, mas resolvi colocá-la, né? A proposta é que o próximo simpósio de neuromecânica, para quem ainda não sabe, seja organizado em Belo Horizonte, ano que vem, segundo semestre, tá? E este representa o Felipe e este representa eu, refletindo ainda no processo, se eu aceito ou não. E não sei quem teve presente lá em Manaus, se todos já conhecem o vídeo. Dá tempo, presidente? Só para fechar, 1 minuto, estou bem, está indo certinho. Taca a ficha aí, tem um videozinho. Esse é o próximo Congresso Brasileiro de Biomecânica em 2021, em junho. Tá?